Você está no podcast Ori e Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Então, mãe, Ori e Psique, de onde vem esse nome? Ananda, esse nome vem de uma história pessoal. Por quê? Porque Ori tem a ver com a mitologia, na verdade é da mitologia africana e Yorubá. E eu, como uma mulher negra, e que adora estudar cultura, mitologia, né, ler sobre arte, mil assuntos, me debrucei sobre essas questões da mitologia africana e Yorubá e fui descobrindo, né, isso durante anos, durante acho que séculos da minha vida aí. Fui descobrindo... Séculos. Você já viveu séculos. Eu falo que ela é uma vampira. E aí eu fui descobrindo várias coisas interessantes e o quanto isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? E aí, como psicóloga que sou, né, juntar com a questão da psique fez todo sentido, né, de entender a mente humana, assentados nessa mitologia africana, entender as questões do cotidiano, dia a dia, como é que isso, o que isso tem a ver com a gente, né, com todos nós. Tem muitos ensinamentos, tem muitas descobertas que podemos transitar. Então, esse é o primeiro episódio, né, que estamos gravando. E aí, para você que chegou por aqui, fique conosco, porque nós vamos realmente trabalhar com mitos e trabalhar com o dia a dia. Tá? Com algumas possibilidades à luz da psicologia complexa junguiana, tá? E da psicologia analítica. Psicologia complexa nós usamos para entender toda a obra do Jung, inclusive a parte de pesquisa, tudo isso, a parte empírica. E o termo analítica é ligado ao consultório, né? E eu sou Carla Jacques, psicóloga há 31 anos agora, na data de hoje, né? E, nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês riquezas, trocas, cases, experiências, sentimentos, emoções, para que a gente possa aí compartilhar. E eu estou aqui para instigar o assunto. É isso mesmo? Eu não preciso nem falar mais nada, né? Ela é a Ananda Jacques, que é minha filha, né? Como ela já no começo disse, me chamando de mãe. Então, ela é cantora, é produtora cultural e tem um trabalho também ligado ao afrofuturismo. Então, há esse diálogo com essa cultura nesse sentido. Então, a gente está aqui para debater casos do dia a dia e relacioná-los com mitos africanos. E aí você, psicóloga maravilhosa, vai fazer essa análise, né? Vai juntar tudo isso, né? E dizer como que esses mitos africanos se relacionam com coisas que a gente vive atualmente. Uau! Vamos nessa. Vamos lá. E aí, por que nós escolhemos, né? Na psicologia complexa, a psicologia junguiana, é comum nós falarmos de mitos, né? Então, é comum nós utilizarmos os mitos, por quê, Ananda? Para a gente poder fazer uma análise do dia a dia, para a gente ampliar conhecimentos, para a gente ver quais imagens arquetípicas têm a ver conosco, então, com o nosso cotidiano. Peraí. O que aquela história quer nos ensinar. Um mito pode me ajudar a compreender um problema que eu estou vivendo agora. Exatamente. É isso que você está dizendo para mim. É essa a ideia. Tá. Só que aí o que acontece? A gente faz muito isso, é um hábito, né, do Brasil, pela influência da cultura europeia, utilizando mitologia greco-romana. Uhum. Então a gente, por exemplo, Zeus, Afrodite, Vênus, Hera, tal, as pessoas conhecem, né, essas imagens, né, esses deuses mitológicos. Estuda na escola, né? Exatamente. Já a mitologia africana e Yorubá, a gente acaba não estudando muito, né? Acaba não conhecendo menos. E aí, o que eu pensando, né? A gente está no Brasil, é um Brasil que na diáspora africana, né, os povos africanos que foram dissipados pelo mundo, né? Nós temos essa diáspora africana, e aí nós temos a possibilidade, através dela, entender que isso faz parte da nossa formação.
E muito legal que quando a gente traz essas questões, as pessoas vão reconhecendo no dia a dia. Numa conversa com a mãe, numa planta que tem em casa, numa situação, até no ditado popular. Por quê? Porque toda a nossa formação, né, a língua, a nossa linguagem, né, o português que nós falamos, que é diferente do de Portugal. E por quê? A gente tem uma malemolência, tem um outro jeito que é cantado, que teve a ver, inclusive, com essa diáspora africana, com as mães pretas, que, em sua dor, isso aí já no período, né, infelizmente, escravocrata, que as pessoas foram escravizadas, essas mães pretas, em sua dor, mas em seu amor, cuidavam de crianças e trocavam, e havia ali dor, mas havia ali também cultura, reconhecimento, coisas aí, e muita riqueza. Então, essa mitologia, esses arquétipos sobre os quais nós vamos nos debruçar aqui, eles já estão, na verdade, presentes na nossa cultura do Brasil, né? Exatamente. Só que há um apagamento, né? Há um apagamento histórico, onde eles estão presentes, mas faz de conta que não estão. Parece que fica uma coisa assim, né? Fica ali por baixo, escondido. E o grande lance aqui é o quê? Revelar o que está encoberto, né? Então, poder dialogar, discutir, conversar, dar risada, bater papo sobre temas que a gente conversava, às vezes, tomando um café, né? Um bolo de fubá. O bolo de fubá, por exemplo, né? Tem tudo a ver com chá. Então, são coisas que fazem parte, sim, da nossa trajetória, e quando a gente ilumina, quando a gente desperta para elas, você vai se reconhecendo, você vai mudando coisas, você vai podendo até se ver de uma outra forma, refletir sobre outros pontos. Será que tem um mito africano que fale sobre as coisas que eu tenho vivido, mãe? Será que tem um mito africano que fale sobre as coisas que vocês têm vivido? Não sei. O desafio está lançado. Eu estou acreditando que sim. Com certeza. Eu acredito são milhares, que sim, né? Esses mitos são chamados de itãs, né? E são milhares deles. Então, olha só. Hoje, começando, vamos falar um pouco de Ori, né? Quem é Ori? Né? O que é Ori? Como, é um bom né? começo. Não é? Então, Ori é uma divindade, né? E é a primeira divindade. Em que sentido? Olodumaré, né? Então, que seria Deus maior, né? Nessa mitologia, ele, então, entende que o Ori é o primeiro que deve ser cuidado. De que maneira? O que isso quer dizer? Ori quer dizer cabeça. Tá? Então, a cabeça, tanto a cabeça física, quanto a cabeça no sentido da essência, né? No sentido da mente, no sentido de quem nós somos. Né? E aí, nessa mitologia, ela nos mostra que nós precisamos sempre cuidar primeiro de Ori. O que isso quer dizer para nós? Saúde mental? Obviamente. Aí entra a psicologia, a psique. A gente deve primeiro cuidar da nossa cabeça. Né? Então, é o próprio indivíduo, nesse sentido, cuidando de si mesmo. Né? E, obviamente, na egrégora que ele vive, com as pessoas que ele vive. Mas você não pode fazer nada, você não pode caminhar se você não cuidar primeiro da sua cabeça. E isso eu acho assim riquíssimo, né? Olhar para esse ponto. Por isso, então, esse é o nome do nosso podcast, né? Porque, em primeiro lugar, vem a cabeça, e é nela que abriga tudo, tanto o nosso destino, né? Nessa mitologia se coloca isso, quanto as nossas escolhas. O que nós vamos escolhendo, qual caminho trilhar. Nenhum outro orixá, pode se aproximar de um indivíduo e colaborar com ele no caminho dele se ele não cuidar do Ori. Então, o que isso quer dizer? Se você não cuida da sua mente, da sua cabeça, da sua psique no geral, como que você vai estar pronto para viver os caminhos da vida, para ter experiências, né, Nanda? Aí fica difícil, não é? E experiências boas, e saber passar pelas ruins, né? Ori e psique. Arrasei no nome. O ChatGPT ainda não me substituiu, né, mãe? Falei de Ori, né? E de falar de psicologia analítica e mandei para Nanda. Nanda, e aí o nome, porque você é boa de nomes, né, Nanda?
E aí estamos nessa. Ficou legal. Então, Ori é a cabeça. Sim. Até aí, tudo bem. E aí, cuidar de Ori é cuidar da saúde mental. Mas quando você fala em essência, isso já se torna um pouco mais rebuscado, né? Se torna um pouco mais complexo. Como que a gente cuida da nossa essência? Pois é, né? Vamos pensar num ponto. Vamos pensar em uma pessoa que ela tem desejos, sonhos, de ir por um determinado caminho na vida. Então, vamos pensar praticamente. A pessoa tem um desejo de, sei lá, de trabalhar como na área da saúde, tá? E só que a vida foi levando ela por outros caminhos, ela não pôde escolher, só que aquilo ficava sempre ali. Sabe, como um chamado, e aí foi virando uma dor para ela não poder estar naquela área, ela não poder se dedicar àquilo, mas ela foi esquecendo e foi vivendo outras coisas. E aí, o que acontece? Essa pessoa, por um tempo, ela pode começar por não viver o real desejo dela, o que tem a ver com ela, a inclusive adoecer. Né? E aí ela vai desenvolvendo uma ansiedade, uma tensão, uma neurose aqui, né? Acolá. Né? E aí ela não percebe que ela está deslocada da essência dela. Que aquele chamado lá da infância, da vida dela e tal, ou, sei lá, da juventude, foi sufocado por vicissitudes da realidade, pela realidade, mas mexeu com ela. Então, qual que é o grande lance? O grande lance é olhar para esse chamado e criar outras formas de repente se aproximar dele. Porque se você sufoca quem você é, você padece. Outra coisa, se uma pessoa sufoca o jeito de ser dela, tá? Ela é uma pessoa que é, por exemplo, comunicativa, falante e tal, e ela é obrigada, por a situação, meio que ela vive, a reprimir tudo isso. Isso vai aparecer de outro jeito. Pode aparecer como um sintoma. Então, quando a gente fala de essência, não é nada metafísico, nada fora da... É algo concreto mesmo, é quem eu sou. Né? Eu estou alinhado com aquelas coisas mais profundas que às vezes a gente esconde de todo mundo. O que tu acha disso? É quem você é, o que você deseja fundamentalmente, assim, profundamente, e os seus sonhos. E Ori, se a gente pensar, é onde abriga o próprio self, né? O self, para nós da psicologia complexa, é o si mesmo. O que é isso? Aí começa a ficar complexo. Esse conceito é difícil. Esse é muito. O si mesmo é complicado. Não dá nem para falar, porque aí para falar seriam horas e horas. Mas... Esse é outro episódio, o si mesmo. É. Mas só para jogar uma pérola, assim, uma pitada, assim, vai ter a ver com o quê? Você é de um determinado jeito, né? E aí esse self, si mesmo, tem a ver com você utilizar todas as partes da sua personalidade, né? Que é consciente e inconsciente. Então, é um barato bem complexo. É babado. Porque é difícil. A maioria de nós não vai fazer esse processo que é chamado de individuação. Tá? Que é ampliar essa personalidade, desenvolver, conhecer o si mesmos, tá? Ter mais contato profundo com quem você realmente é. Tem a ver com desenvolvimento e é muito profundo. Aí é para outro dia mesmo. É para outro dia e vamos ver com qual mito a gente vai relacionar. Eu já estou pensando em mas ainda não trouxe aqui. Tudo. Ela já está enxergando, ó, lá longe. A gente está no piloto, eu e vocês aqui, ela já está no capítulo 267. Essa com essa coisa meio intuitiva, né? A gente vai viajando. É isso aí. E então, aí tem essa questão, né, de Ori. E a questão de nós cuidarmos da nossa mente, né? Nós vivemos num período em que as pessoas estão acordando mais para isso, né? Eu, que estou na psicologia há mais de 30 anos, vi esse desenvolvimento no Brasil. Para mim, ele sempre foi premente, porque eu sempre trabalhei nessa área e vi as pessoas chegando. Só que hoje, as pessoas percebem mais qual é o real papel, né, de você estar em psicoterapia, de você se cuidar, coisas que nós sabíamos. Fica feio falar que não está em terapia. Na roda de amigos, fica feio. Não, eu estava em terapia há anos seguidos, viu, gente? Antes que vocês pensem mal de mim. Aí eu parei esse ano. Nossa,
Minha amiga tá brava comigo. Tem que voltar. Tem que estar em terapia. É. E é interessante, né? Como essa cultura tá acontecendo, tá mudando. Uhum. É muito positivo. É positivo. Dessa forma. Mas também posição é sempre complicada, né? Quando era para um lado também, que algumas pessoas não entendiam, né? E diziam, não pode fazer terapia. Coisa de doido. E aí eu brinco que a psicologia, né? Ela surge como ciência lá quando, eu gosto de brincar com isso, que é quando Wundt, né, que é um cara da neurociência e tal, chamou pessoas tidas como normais, sem nenhum transtorno emocional, para entender a consciência humana, né, qual a estrutura da consciência humana e tal, para um laboratório e fez várias pesquisas. No mesma época histórica, o William James estava fazendo isso nos Estados Unidos, Wundt na Alemanha, porque a história é assim, né? Tem toda essa coisa. Essa sincronicidade. Sempre tem. No contexto, ela nos influencia. Inclusive disso que a gente está falando. A gente está falando de psique, de ori aqui, de saúde mental, tem a ver com o nosso contexto também. E aí, os dois estavam investigando isso e a psicologia surge. Ela não surge, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, nessa área da... Isso é mais a história da psiquiatria. Só que aí, uma determinada hora, a psicologia foi lidar com essas questões, sim. Né? De transtornos emocionais, tudo isso. Ela surge para entender a consciência, aí depois foi indo para pensamento, emoções, 1 milhão de coisas, consciente, inconsciente. E ela entende, a ciência em si, né, e os pesquisadores sempre entenderam que a psicologia pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. É muito óbvio, né? O Jung fala algo mais ou menos assim, que ela é a primeira ciência, né? Ela é a principal. Por quê? Porque ela é uma ciência feita para as pessoas, né? E nós não estamos aqui ocupando o mundo e tentando aí liderar o mundo, fazendo coisas boas e ruins, infelizmente, né? A gente não está aí fazendo isso. Dessa maneira, ela é a ciência principal. Se o ser humano se entende, se conhece, aprofunda coisas, ele lida melhor com tudo, né? Com a natureza da qual ele faz parte, né? Com as pessoas, nas relações. Com o meio. Exatamente. E aí a brincadeira que eu faço louco também é gente. Então a psicologia trata de todo mundo, né? E por que isso, discriminar o louco? Né? E você tem uma trajetória, né? Teve uma trajetória na luta antimanicomial também. Enorme, né? Enorme. Foi um período maravilhoso do começo da gente, quando foi lançada a lei da mudança, né? Teve momentos de eu assinar documentos para um paciente não virar morador de hospital psiquiátrico. Então, assim, e aí isso eu debatia com a equipe, convencia a família, porque queriam deixar a pessoa moradora, mais de um. Teve momentos que eu aí coordenei residência terapêutica, e aí, quando eu comecei na residência, eles moravam num quartinho. Era um quarto, numa casa, eram 2 pessoas, com banheiro fora, que chovia dentro. E aí eu me lembro que eu fui lá, foi me dado essa atividade, eu assumi, né, vamos fazer. E aí, no primeiro dia, eu falei para eles, vocês não vão mais morar aqui, porque eles se queixaram. Já vou ver com a direção do hospital, já vi, já conversei, já organizei, comecei a alugar apartamento. Né? Isso lá em Sorocaba, interior de São Paulo. Isso, foi lá. E aí foram as primeiras residências de Sorocaba. A Nanda ia comigo, ia nas festas, ia nos eventos, né, Nanda? Você ia, era bem legal. Teatro, eu fazia teatro com os pacientes, era maravilhoso, e com a equipe. E depois saber das histórias das pessoas, alguns casaram, e eram pessoas que foram abandonadas e moravam no hospital. Né? Então, cuidar da saúde mental sempre foi importante de todos. E essa coisa de chamar... de Ori, né? Pois é. E caminharam. Eles cuidaram de Ori. É exatamente isso. Né? Então, cuidar de Ori é cuidar da mente, do psicológico. Então, é assim que a gente entende essa relação. Sim. Muito bom. Olhar para si mesmo, né? Olhar para poder... se reconhecer, ver o que você não quer mais. Não, isso aqui eu preciso tirar. Às vezes não é fácil tirar, né, Nanda, o que você não quer mais. Não é tão fácil. Eu tenho uma determinada característica que eu não quero mais. Pô, muito difícil. Ou eu convivo com alguém que eu não quero mais na minha vida. Muito difícil. Né? E aí, nesse trânsito que nós vamos fazer, a gente vai acabar trazendo histórias que falam disso, para que a gente possa se inspirar. Vamos contar uns causos. Vamos contar causos, casos e cases.
aquele caos que a vovó contava, né? Que todo mundo tem, né? Isso nessa diversidade cultural que nós temos no Brasil, todo mundo tem causas interessantes. E aí a gente vai trazer aqui, as pessoas às vezes vão até se reconhecendo, né? De alguma forma. E pode ser muito legal também quando as pessoas começarem a mandar alguns causos. E aí a gente possa dialogar. Quando nós trouxermos outros convidados que tragam, né? Pétalas aqui pra gente, coisas legais, né? Isso aí. Já vi tudo. Então, esse acho que foi o primeiro episódio. Acho não, foi o primeiro, né? Tô achando, é ótimo. É porque na minha cabeça eu já tô na minha cabeça eu tô lá no, mas como ela falou. Mas na verdade, estou no 52º segundo. Eu sou meio viajada mesmo. Eu uso bem a intuição, então dou uma viajada. Aí, que é uma, né, das nossas funções cognitivas, que a gente vai falar disso também. Outra história, tipo psicológico, né? Eu gosto. Que nem os livros que estão aí atrás, nos meus livros, eu falei disso, de tipos psicológicos, e vai ter esse babado também misturado com mitologia. Então, esse foi o primeiro, para que a gente, né, possa começar a dialogar sobre isso, para que você que chegou fique conosco, né? Já siga, já acompanhe, já marque para estar recebendo, né, os episódios. Mande ideias, sugestões. E né? mande também para aquela amiga que ama terapia, tipo a minha, né? Que fica mandando eu continuar, voltar, eu vou voltar, viu? E é isso, para que você fique com a gente, né? Então, já siga, já acompanhe e seguimos nessa vibe de Ori Psique.